eu era criança, eu tenho 36. Então, por exemplo, você pega o Wes aqui, o Wes tem 33, Wes. 32. Então, assim, as pessoas da nossa idade são pessoas que vão falar, putz, na minha infância eu brincava muito na rua assim, assim, assado. Jogava bola e tal. Eu não tive essa experiência. Tive muito pouco. Então, a minha experiência de infância era o quê? Casa da família, estudando e jogando videogame. E são as coisas que eu pratico até hoje. Muito, porém, todavia, por mais que eu não tenha essa lembrança, eu me privei de muitas coisas ruins que estavam lá fora me esperando. Sim. Então a minha educação sempre foi uma educação elogiável. Não por mérito meu, mas por mérito de quem me trouxe, Sim. né? Só que eu só fui entender isso muitos e muitos anos depois. Exatamente. Por isso é importante a gente tentar ter essa... tentar ter paciência, né, em julgar a atitude assim dos pais muitas vezes, né, porque acho que mais do que qualquer outra pessoa, os pais eles têm licença poética para errar, né, os pais Adorei isso. eles erram por amor, eles erram porque eles querem buscar o melhor para os filhos, né, se importam com os filhos, então talvez o filho não entenda isso naquele momento, mas existe uma razão para o pai ou a mãe estar agindo daquela maneira que está agindo. E isso a gente fala de uma perspectiva que o Léo trouxe no começo, que é o quê? Que eu tenho ferramentas que nem todo mundo tem. Cara, nem todo mundo tem os pais que eu tenho. Pra mim é um privilégio. Pra mim e pros meus irmãos é um privilégio o que a gente teve. E eu entendo que nem todo mundo tem. Como vocês acham que uma pessoa que de repente não teve consegue identificar, por um exemplo, o pai rígido do pai ríspido? Ou do pai. Hoje em dia tá muito na moda também, mas é um assunto que eu acho muito legal. Narcisista. Aonde a razão está as minhas palavras e não nos fatos. Cara, eu não tive essa experiência, mas eu vejo. E talvez alguns clientes, alguns pacientes de vocês também. É que é muito comum para a pessoa que não teve esses recursos vindo de pai, mãe ou responsáveis, que ele queira dar tudo que ele não teve. Então acaba sendo que talvez uma criação contrária a você impor limites e ser meio que chato com seu filho, Você né? tá falando que eu tava num extremo que era ruim e eu vim por trauma para outro extremo, que não necessariamente é bom. Isso, Não porque necessariamente. também tem algo na psicanálise, aí se me corrija se eu estiver equivocado, que fala do renascimento narcísico, né? Que quando os pais têm os filhos, eles se encontram no filho também. É como se fosse uma extensão do corpo deles. Então é uma oportunidade, por via do inconsciente, de você conseguir tratar os seus traumas através daquela criança que você deu origem. Então, se um trauma desse pai é não ter tido essa criação de pai e mãe, não ter tido acesso a Natal em família, brinquedos e etc., é natural que ele queira proporcionar isso para o filho. Perfeito. Porque proporcionando para o filho, ele está proporcionando para ele mesmo também. Sim. Ele trata aquela criança interior que tá ali refletida no filho. Exatamente. Qual que é o ponto de equilíbrio nisso? É você fazer uma análise bem feita. Aí, vamos lá. Porque assim, e eu falo isso porque isso também eu tratei em terapia, né? É o cuidado de você não projetar no outro o que você acha real e verdadeiro pra você. Sim. Aí, por exemplo, aí eu vou querer que o meu filho tenha a profissão que eu acho correta, eu vou querer que meu filho escolha a namorada que eu acho correta. Eu vou podar ele a ponto dele não viver a vida dele e sim aquilo que eu acho que ele deva viver. Exatamente. Esse é um extremo que é muito doentio para Nossa, a criança, né? perigosíssimo. Muito perigoso. É recorrente isso? Pra caramba, Luiz. É? Pra caramba, assim. Eu atendo muito adolescente, né? Que tá nessa fase, assim, de vestibular, né? Terceiro colegial, cursinho, enfim, né? E muitos dos que querem medicina, eu vejo isso principalmente na medicina, né? Acho que pode acontecer com outros cursos também. Muitas vezes é uma família de médicos, né? E existe toda essa pressão, às vezes uma pressão velada, às vezes uma pressão completamente direta de que o filho siga exatamente esse mesmo caminho. Existe uma pressão criada pelo próprio filho, mas que não existe ao redor? Como assim? Eu acho que todo mundo quer que eu seja médico. Eu acho que as pessoas me pressionam pra ser médico, mas ninguém fala nada, ninguém faz nada. Sim. De repente a pessoa, sim. ela cria aquele cenário na mente dela e toma como verdade também. Sim, eu diria que a maior parte das pessoas, eu me incluo nisso, às vezes a gente faz isso naturalmente, assim, né? Porque é muito natural da nossa vida, a gente às vezes, por estar sempre em sociedade, né?
julgar que a sociedade espera determinada coisa de nós, né? Por exemplo, o que é esperado de um psicólogo, né? Será que eu entrego o que é esperado de um psicólogo? Será que eu não entrego? Será que eu entrego para os meus pais o que eles esperam que um filho entregue? Será que não entrego? Né? Mas assim, o que leva a pessoa para um caminho assim mais saudável é ela entender que ela não precisa seguir essa linha necessariamente de ir no caminho que os outros estão colocando para ela ou do que ela julga que os outros estão colocando. Ela tem que criar o próprio caminho. É fácil ela encontrar essa liberdade? Porque assim, Não é uma muito. disrupção. Sim. Né? Você tem que romper ali algo que não é tão simples. E eu falo isso porque às vezes eu nem sei se eu rompi também. Uhum. Porque muitas das coisas, o fato de eu ter pedido pro Wes corrigir um vídeo, a primeira coisa que me veio em mente é, se minha mãe souber que eu falei cidadãos... Não, e o pior, na frente de uma câmera... Aí que tá. Mas eu fiz isso o quê? Por educação, por liberdade ou por respeito?